Ok, estão todos visualizando. Nós estamos estudando o Sermão do Monte, né? E já é o nosso 19º estudo. Não no Sermão do Monte, mas no Evangelho de Mateus. Nós começamos desde o capítulo 1, e agora já estamos no capítulo 5, devendo ir até o capítulo 7. Até o final do capítulo 7. A ideia agora é estudar o Sermão do Monte. Nós estamos aprendendo um pouco no Sermão do Monte sobre as bem-aventuranças, né? E eu vou ler o texto lá em Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Meus queridos irmãos, a essa altura, eu acredito que os irmãos já tenham uma compreensão bastante abrangente sobre as bem-aventuranças. Quando eu digo abrangente, não digo que os irmãos devem esgotar todo o assunto do Sermão do Monte, não é isso. Mas a estrutura do sermão. Nós já vimos que o sermão ele é estruturado de uma forma que parece e de fato ensina a obra de Deus no coração do homem, né? A obra de Deus no coração do homem. E veja bem, agora nós veremos a 7ª bem-aventurança, né? Que é a bem-aventurança dos pacificadores. Nós já vimos que a humildade de espírito está relacionado à nossa pobreza espiritual. Essa pobreza nos leva a uma vida de choro por causa do pecado. Este choro, ele vai a Cristo de modo manso, submisso, e recebe de Cristo a justiça. Por isso, aqueles que têm fome de justiça são fartos. Depois, esses que receberam essa obra de salvação, eles passam a agir de modo misericordioso, perdoando, assim como também foram perdoados. Eles vivem de modo limpo, com o coração limpo diante de Deus, e agora eles proclamam a paz, sendo então pacificadores. Vejam, queridos irmãos, que um autor chamado D.C. Riley, ele diz o seguinte, comentando esse texto. Nós vamos ver então o que significa ser esse pacificador. O Senhor Jesus chama bem-aventurados os pacificadores, ou seja, aqueles que exercem a sua influência pessoal a fim de promover a paz e o amor, tanto em particular como em público, em casa ou no estrangeiro. São os que se esforçam para que todos os homens se amem mutuamente
ensinando aquele evangelho que diz: o cumprimento da lei é o amor. Bem-aventurados sois todos estes, pois então estão realizando a mesma obra que o Filho de Deus iniciou quando veio à Terra pela primeira vez e a terminará em sua segunda vinda. Ele diz que o Filho de Cristo iniciou essa obra de pacificação quando ele começou a pregar a paz. O apóstolo ensina que Jesus veio e pregou a paz. Vejam, irmãos, que essa paz, o que significa? O que significa essa paz? Ou a que paz a Bíblia está se referindo neste texto? Bom, primeiro, a paz interior. Só pode ser pacificador aquele que tem paz interior. Vou só fechar aqui a janela, meus irmãos. É um barulho bem grande. Os ruídos atrapalham na comunicação e eu moro numa região bastante barulhenta, né? Então, vamos lá. Só pode ser pacificador, meus irmãos, aquele que desfruta a paz interior. E aí a gente precisa entender que paz é essa. Vamos ver que para que alguém se torne então pacificador, ele próprio deve desfrutar da verdadeira paz. Vocês já viram quando duas pessoas estão brigando? Isso acontece no período de ginásio, na escola. E aí, duas pessoas brigando, se tem outra que é mais nervosa do que as duas, ela entra no meio da briga. Agora, se tem uma pessoa que não gosta de ver aquele tipo de coisa, aquele tipo de briga, geralmente essa pessoa ela tenta parar a briga, parar a confusão, né? É uma pessoa pacificadora, né? Ela não quer ver brigas ou contendas entre amigos e colegas. Então veja que essa paz nas Escrituras não é essa paz simplesmente de não querer ver guerras ou não querer ver lutas. Não é esse tipo de paz apenas, ok? Essa paz nas Escrituras, ela é descrita como a suspensão das hostilidades entre nações, ausência de desordem civil ou eclesiástica, a isenção de deserção entre indivíduos ou de perturbação mental ou espiritual. Então, a paz, o termo paz na Bíblia pode se referir a tudo isso. A cessação de hostilidade entre nações. Então, quando não há guerra, nós temos o hábito de dizer assim: estamos vivendo em paz. Ou quando uma igreja vai bem, os membros estão bem, os membros caminham bem. Então, o que nós costumamos dizer é: a nossa igreja está em paz. Ou quando uma família é uma família que não tem tido confusão, não tem tido brigas, um representante da família tem o hábito de dizer: nós estamos vivendo em paz. É possível desfrutar da paz neste aspecto. Porém, irmãos, existe uma paz mais profunda do que esta paz que pode ser caracterizada como a ausência de guerra. É a paz interior. Essa paz, ela é desfrutada pelos crentes. E ela diz respeito ao relacionamento deles com Deus. Antes, Deus, o homem, na verdade, era inimigo de Deus. Deus olhava para o homem com ira. Deus olhava para o homem com ira. Nós lemos o texto aqui de Isaías capítulo 59, que Deus olhava para o povo e dizia assim:
As minhas mãos não estão encolhidas. Os meus ouvidos, eles não estão fechados, cerrados. Mas o pecado de vocês, a iniquidade de vocês, faz separação entre mim e vocês. Porque Deus é um Deus tão santíssimo que Ele não pode coabitar com o pecado. Ele não pode viver em meio ao pecado. Deus é extremamente santo. Ele odeia, ele se ira, ele se indigna contra o pecado. E quando o homem vive uma vida de pecado, uma vida de rebeldia contra Deus, o homem não está declarando paz, mas guerra. Existe uma guerra, existe um relacionamento rompido entre Deus e o homem. E esse relacionamento, ele só pode ser restaurado por meio de Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus veio e ele pregou a paz. Eu vou pedir que os irmãos me ajudem, abrindo em Efésios 2:3. Vou pedir que o Rafael abra em Efésios capítulo 2, versículo 3. O presbítero Rafael abra em Efésios capítulo 5, versículo 6. A irmã Gerlane abra em 2 Coríntios 5, 19 até o 21. E eu vou pedir que a irmã Edmilda abra em Filipenses 4, 7. Vitor, por favor, filho. Veja sua irmã, por favor. Vamos abrir os textos, meus irmãos. Efésios capítulo 2, versículo 3. Quem encontrou já pode ler. Já encontrou, Rafael? Sim. Isso, pode ler então. Por favor. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Veja então que o apóstolo Paulo diz que nós éramos filhos da ira, como também os demais. Agora vamos ver com o presbítero Rafael, Efésios 5, versículo 6. Versículo 6. Vamos ler então? Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Isso. Então veja, por que vem a ira de Deus? E sobre quem? A ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência e ela vem por causa das práticas descritas no versículo 5. Impureza, avareza, idolatria, incontinência, torpeza, chocarrices, no versículo 4, né? E ações que são consideradas na Escritura pecaminosas. O homem que vive na prática destas ações, esses pecados, ele atrai para si a ira de Deus. Então, não existe paz, existe guerra no coração do homem distante de Deus. Percebam, irmãos, que um homem que está longe de Cristo, quando ele se vê diante da morte, ele não tem nenhum tipo de paz. Geralmente, ele não tem nenhum tipo de paz. Pelo contrário, ele tem transtorno, ele tem preocupação, angústia. Quando um ímpio que não confia em Cristo para a salvação, a morte é um eterno desespero para ele. Mas vamos ver que Deus, ele pacificou o nosso coração.
Segundo aos Coríntios 5, 19 a 21. Como foi que essa ira de Deus foi satisfeita? Vamos ver. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Vejam só, olha que texto importante. Quando Cristo estava morrendo na cruz, ele estava satisfazendo a justiça de Deus por causa dos pecados dos eleitos. A justiça de Deus estava sendo satisfeita e a sua ira estava sendo apaziguada. E aí, o apóstolo Paulo diz que a palavra que ele leva é a palavra da reconciliação. Olha só, meus irmãos, que assunto importante esse. Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus, o nosso Redentor. E agora nós podemos desfrutar de uma paz que a Bíblia chama de a paz que excede todo entendimento. É a paz de um coração tranquilo diante de Deus, porque Cristo pagou por nós o preço do nosso pecado. Esta é a mensagem do Evangelho. Deus reconciliando consigo mesmo os seus eleitos por causa da morte ou por meio da morte de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja Deus por isso. Filipenses 4, 7. Agora vamos ver um pouco sobre esta paz. Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e vossa mente em Cristo Jesus. Olha, primeiro o apóstolo Paulo qualifica essa paz. Ele diz que essa paz é uma paz que está acima, que excede todo e qualquer entendimento. E ele diz que essa paz que excede todo e qualquer entendimento, ela guarda o coração dos crentes em Jesus, mas não só o coração, mas também a mente. Coração e mente estão em paz diante de Deus. E este coração que desfruta dessa paz, ele é chamado a promover essa paz. Entenderam, meus irmãos? Por isso, somos chamados de pacificadores, que é diferente de pacifistas, que não é o assunto aqui. Mas pacificadores é aquele que promove a paz por meio da pregação do Evangelho, mostrando o caminho que o homem pode seguir para encontrar a verdadeira paz. Recentemente eu vi o reverendo Augustus Nicodemos contando uma ilustração de dois mendigos, de um mendigo, na verdade, que encontrou um lugar que estava dando pão de graça. E aí esse mendigo foi e anunciou para todos os seus colegas onde eles poderiam encontrar pão de graça. Se aquele mendigo não anunciasse, ele seria egoísta. Mas ele sabia onde encontrar pão e ele anunciou aos seus colegas onde eles poderiam também saciar a fome. Então nós que já fomos pacificados, agora desfrutamos da paz com Deus, também devemos promover essa paz. Agora a pergunta é: como podemos promover a paz verdadeira e permanente?
nós já entendemos que a perfeita paz é aquela que o homem salvo desfruta. E por isso, depois de desfrutarmos dessa paz, nós vamos levar essa mensagem, como a irmã Gerlane leu lá em 2 Coríntios 5, 18 a 21, a mensagem de reconciliação. Nós proclamamos essa mensagem. Irmãos, infelizmente, eu falei domingo sobre as marcas da verdadeira igreja na escola dominical. E uma das marcas da verdadeira igreja é a pregação genuína do evangelho. E infelizmente, irmãos, muitas igrejas deixaram de pregar essa mensagem que traz a paz ao coração mais perturbado. É a mensagem que traz tranquilidade diante de Deus por ter os seus pecados pagos na pessoa de Cristo. É aquela pessoa que consegue dormir em paz, porque ela sabe que em Cristo ela obteve a salvação pela graça. Essa é a mensagem. E essa pessoa que agora tem um coração em paz, ela anuncia, ela fala, ela mostra para as pessoas onde elas podem encontrar paz. E veja, os verdadeiros pacificadores não são aqueles que nunca fazem guerra. Por que eu coloquei isso? Porque por vezes as guerras existem e aparecem, e nós sabemos que por muitos motivos as guerras podem ser injustas, mas nem sempre injustas. E por isso eu digo que os verdadeiros pacificadores não são aqueles que nunca fazem guerra, mas aqueles que levam a mensagem que traz a verdadeira paz aos homens e que faz cessar a guerra. E que faz cessar a guerra. Quando os homens se submetem a essa mensagem que traz a verdadeira paz. Um tema muito importante para enfatizar aqui, que já chegando no final, em paz com Deus, nós também devemos estar em paz com outros. Isso é muito importante. À medida que desfrutamos dessa paz perfeita e maravilhosa, paz com Deus, é comum que também desfrutemos paz com outros. A Escritura nos ensina, irmãos, sobre a necessidade de que, no que depender de nós, viver em paz com todos, lá em Romanos 12. Vamos abrir. Se o irmão Eduardo puder abrir, ou a irmã Larissa, um dos dois, Romanos capítulo 12, versículo 18. Assim que encontrar, pode ler, ou a irmã Larissa ou o irmão Eduardo, por favor. Romanos 12, 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Isso, veja, se possível, né, porque o apóstolo Paulo entende que em alguns momentos a paz ela pode não ser possível em alguns ou em determinados relacionamentos onde uma das partes não quer a reconciliação. Isso pode acontecer. Mas ele diz assim: no que depender de vocês, no que estiver ao alcance de vocês, promovam a paz com todos os homens. E no versículo 19, ele nos ensina que não devemos nos vingar, mas dar lugar à ira, porque ao Senhor pertence a vingança, não a nós. Então veja, caros irmãos, que em muitos momentos nós queremos nos vingar, queremos devolver com o mesmo troco, mas a Escritura nos ensina que o verdadeiro cristão, ele é pacificador. Ele reconcilia-se. Ele concede perdão e perdoa. Ele pede perdão a fim de que desfrute dessa paz nos relacionamentos. Na vida conjugal é a mesma coisa, nós não podemos
agir de modo pecaminoso com o nosso cônjuge ou então com os nossos filhos e simplesmente entender que aquilo vai passar com o tempo. Não, a reconciliação deve existir, o reconhecimento de pecado deve existir, o perdão deve existir, a humilhação e pedir que a paz seja restaurada, a paz seja restabelecida. Por isso eu digo que por vezes essa paz ela pode ser ameaçada por discussões, ira, incompreensão, etc. Como então restaurar essa paz? O Senhor Deus nos ensinou que relacionamentos quebrados, eles podem ser restaurados se existir o verdadeiro perdão. Lá em Colossenses 3,13, por isso algumas pessoas dizem assim, eu não consigo perdoar. O perdão é uma ação, é uma escolha. Se você não consegue perdoar, é porque você escolheu não perdoar. Você está endurecido, o coração endurecido, e não quer se tornar um pacificador. E aí o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, nos ensina aqui: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. E note essa parte final do versículo. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O que significa isso? Mas aquela pessoa me feriu de uma forma tão grave, tão terrível, que ela não merece o perdão. Então você também não merece o perdão de Cristo, de Deus. Porque é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Assim como, do mesmo modo que o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E ele diz que acima de tudo isso deve estar o amor, que é o vínculo, que é aquilo que une na perfeição. Irmãos, só pode ser pacificador aquele que teve um encontro real com Cristo e com a palavra de Cristo, com essa palavra aqui. Por isso, aos casais, não há pecado que não possa ser perdoado. Aos irmãos em Cristo que estão em confusão, não há confusão que não possa ser perdoada e apaziguada. Aqueles que têm parentes que ainda vivem em tribulação espiritual, anuncie a paz a eles, pregue o evangelho, fale de Cristo, fale do caminho da paz. Eu termino dizendo aqui como ser um cristão pacificador. Primeiríssimo lugar, anuncie o evangelho que traz o consolo e a paz ao coração aflito e sem esperança. Dessa forma você já estará sendo um grande pacificador. Irmãos, tem pessoas que morrem sem nenhum tipo de esperança, sem nenhum tipo de consolo. Devemos anunciar que em Cristo há esperança, há consolo e há salvação. Em segundo lugar, não se vingue dos que o perseguem ou o injuriam. Antes, perdoe, ore para que o Senhor restaure relacionamentos quebrados. Somente assim, meu caro irmão, você desfrutará e ministrará a verdadeira e perfeita paz. Por isso Jesus diz que os pacificadores, aqueles que promovem a paz de todas essas formas que estudamos e que aprendemos aqui hoje, eles são bem-aventurados, porque serão chamados os verdadeiros filhos de Deus, que levam a paz, que levam a mensagem da paz, que levam a mensagem da restauração, da reconciliação
e do conforto. Tem um hino que eu gosto muito, que é aquele hino: é a mensagem que me deu, que vos reconcilieis com o Senhor Deus meu, né? Falando assim, a gente não... É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor Deus meu, reconciliai-vos já com Deus. Podia ter terminado aqui, né, irmãos? Para cantar assim, sem nenhum acompanhamento, a gente desafina um pouco. Mas tá bom, meus irmãos, a mensagem é essa. O Senhor da paz veio e anunciou a paz ao nosso coração. Já desfrutamos dessa paz e agora muitos outros podem desfrutar também à medida que nós anunciamos a mensagem do Evangelho. Amém, aleluia, amém. Louvado seja o Senhor. Queridos irmãos, deixe-me ver se alguém tem alguma pergunta. Quando eu puder perguntar, pastor, se eu quiser. Pode perguntar. Então, como entender esse ensinamento no qual Cristo ele diz lá em Mateus 10:34, que nós não devemos pensar que ele veio trazer a paz sobre a terra, mas a espada, que ele veio trazer a divisão, né, entre os familiares, né, o homem e a mulher. A sua pergunta é muito boa, obrigado. Quando Jesus diz aos seus discípulos, ele está dizendo aos seus discípulos que ele não veio trazer paz, a ideia não é porque eu vivo em paz que eu não posso ter perseguição. E esse é o tipo de paz que nós chamamos a paz interior, é a paz com Deus. Quando Jesus diz, eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer a guerra, ele está dizendo assim, que aqueles que creriam nele, eles enfrentariam as mais terríveis oposições. E nós sabemos disso. Eu tenho certeza que se eu perguntar para muitos de vocês, aqueles que se converteram no começo da sua caminhada cristã, eu tenho certeza que vocês tiveram oposição de parentes próximos, de familiares, de amigos, pessoas que começaram a te evitar, ou até fizeram guerra mesmo. Não, você não vai para essa igreja, não vai para essa religião, não vai ser protestante. E é assim. Então Jesus diz, eu não vim trazer paz nesse sentido. Quando uma pessoa abraça a Cristo, vai a Cristo pela fé, ela é em muitos momentos rejeitada, perseguida, e no período de Cristo até morta. Até morta. As pessoas eram entregues aos líderes religiosos para serem perseguidas e mortas. Nesse sentido, as pessoas enfrentariam uma espécie de guerra, né? Mas a paz interior, ela existia, que é a paz com Deus. Isso nenhuma guerra pode tirar, nenhum homem pode tirar. Entendeu, Rafael? Entendi. Mais algum irmão tem alguma pergunta para fazer? Acho que não, né? Então vamos orar, meus irmãos, agradecendo a Deus por esse momento aqui juntos, louvando o santo nome do Senhor e podendo desfrutar da preciosa palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos com o coração repleto de alegria e também da paz que vem do Senhor. Tenha misericórdia de nós, fortalece-nos a fé, guarda-nos em Cristo, e que aqueles que ainda não desfrutam dessa paz, que possamos, Senhor, ser instrumentos de bênção na vida destes. Que possamos, Senhor, sermos instrumentos de bênção na vida daqueles que estão perturbados, até mesmo num período como esse que estamos vivendo, que possamos anunciar a verdadeira paz, sermos pacificadores, e assim as pessoas nos chamarem de verdadeiros filhos de Deus. Obrigado, Senhor, por este privilégio, em nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém.
Amém.